1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Para quê? O escritor está se referindo ao envio de Timóteo, que era seu filho na fé e ministro do Evangelho de Cristo Jesus, além de seu cooperador na obra de Deus, para consolar os corações dos seguidores do Senhor Jesus na cidade de Tessalônica, bem como ele, Timóteo, foi enviado para aconselhar a Igreja de Cristo naquela cidade a permanecer firme nos caminhos do Senhor, mesmo que tivesse de enfrentar perseguições, prisões e até mesmo a morte por defender o Evangelho das Boas Novas e viverem conforme o cristianismo ou a nova dispensação da graça de Deus estabelecida por Cristo Jesus. Para que ninguém, não se sabe ao certo quantos cidadãos da cidade de Tessalônica haviam se convertido ao verdadeiro cristianismo pelo poder do Evangelho pregado por Paulo e seus amigos de missão. O que se sabe é que as atividades do apóstolo foram intensas naquele lugar para alcançar muitas vidas com as boas novas de Cristo Jesus. A prova disso é que despertou a inveja e o ciúme dos judaizantes, bem como dos líderes das demais seitas pagãs daquela cidade, ao ponto de perseguirem e expulsarem o grupo dos missionários por alguns meses da cidade de Tessalônica, para que ninguém se comova. A perseguição foi intensa e cruel contra o apóstolo e contra os seus amigos de ministério, ao ponto destes saírem às pressas de Tessalônica para não serem presos e, quem sabe, até mortos pelos opositores do Evangelho de Cristo Jesus. Com a saída dos missionários, essas perseguições se voltaram contra os seguidores de Cristo, que faziam parte da comunidade cristã. No entanto, a chegada de Timóteo tinha como objetivo ajudar aos irmãos a não se moverem da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que ninguém se comova por essas tribulações. Nos tempos da igreja primitiva, a religião era subsidiada e promovida pelo Estado, que no caso em foco era o Império Político de Roma, quem dava total e restrito apoio às religiões submissas às autoridades
e principalmente aos imperadores. Desde a morte de Cristo como fundador do cristianismo até as perseguições e prisões de Paulo, que o Império Romano estava a serviço do diabo e dos inimigos do cristianismo. E estas perseguições não poderiam afetar a fé dos seguidores de Cristo ali na cidade de Tessalônica. Eis a preocupação do apóstolo Paulo em enviar Timóteo para que ajudasse a igreja local naquela cidade, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos. O escritor foi ousado em fazer esta afirmativa a respeito dos irmãos que faziam parte da igreja cristã em Tessalônica, e isso representa, de fato, o quanto ele conhecia de perto os novos convertidos à religião de Cristo Jesus. Certamente, neste mesmo tempo, não era muito grande o número daqueles que haviam acreditado no evangelho pregado por Paulo e seus amigos de ministério naquela cidade, ao ponto do escritor conhecer pessoalmente a todos, porque eles eram seus filhos na fé, nascidos pelas suas pregações evangelísticas, pregações poderosas do evangelho transformador do Senhor Jesus. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que os que faziam parte da Igreja de Cristo na cidade de Tessalônica sabiam de tudo o que havia se passado com a vida de Paulo desde o momento de sua conversão a Cristo na estrada de Damasco, e principalmente desde que ele começou a fazer a obra missionária do Evangelho libertador. O apóstolo chegou naquela cidade, fugindo das perseguições que lhe ocorreram na cidade de Filipos, por conta de suas pregações. Finalmente, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Quando o apóstolo Paulo chegou a Tessalônica, não foi diferente e teve que evangelizar os cidadãos daquele lugar, passando por muitas pressões para que ele não fizesse a obra naquela cidade. No entanto, foi justamente para isso que ele foi ordenado como apóstolo dos gentios. Por isso enfrentava perseguições, aflições e perigos de morte por onde passava, cumprindo assim a sua missão evangelizadora, missão transcultural, em pregar o evangelho poderoso do reino de Deus. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.